sinto muito enaltecido e acho essa oportunidade bastante importante para que nós possamos fazer essas exposições. Muito obrigado, então, pelo convite, ter aceito, né, o convite, Coronel Vila, que é uma satisfação tê-lo aqui em nossos estúdios. Quero cumprimentar também aqui o Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da Advento FM. E também a Lu. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Bom, está conosco aqui também nesta manhã o Gustavo Richa e o Cláudio Lupe, 21. É isso mesmo, né? Isso. Ok. Seja bem-vindo a todos, tá? Um abraço. Um abraço a todos nós. Bom, vamos lá então, dando a abertura, né, do programa. Alex, vamos lá. Seja bem-vindo, Coronel Vila. O senhor é o segundo convidado da lista dos confirmados e as perguntas que serão feitas aqui são as mesmas para todos os candidatos, ok? Eu vou passar aqui para minha colega de bancada, Lu Palomares, para ela dar continuidade aqui. Vamos lá para a primeira pergunta. Por que o candidato quer ser prefeito de Londrina? O que você mudaria no cenário atual para que o nosso ouvinte se sinta mais confortável em dizer vou votar neste que realmente vai mudar a realidade do nosso município? Vamos lá. Em primeiro lugar, o amor que tem pela cidade. Eu sou nascido na cidade de Londrina. Dentre todos os candidatos, eu sou o único que efetivamente nasceu na cidade de Londrina e que residiu durante a sua vida toda na cidade de Londrina. Nasci num bairro importante de Londrina, mas um bairro que é relativamente pobre, a Vila Recreio. Tive uma vida bastante humilde. Minha mãe era professora, aposentou em 2 padrões da rede estadual de ensino. O meu pai, viajante, entregava e depois vendia remédios, e eu aprendi todos os valores morais, éticos, né, honestidade, tudo isso com eles. É um grande orgulho que tenho de ter esses pais que conseguiram educar muito bem 3 filhos, dos quais eu sou o mais velho, né? A partir daí eu ingressei na vida pública, através da Polícia Militar, não sem antes ter sempre cursado o meu ensino todo em rede pública, nunca particular. Eu só fiz escola particular no curso preparatório para tentar ingressar numa faculdade. Minha mãe fez as tripas coração para conseguir fazer isso. E aí, enfim, entrei na Polícia Militar. Na sequência, me formei bacharel em Direito, adquiri vasta experiência em administração, e eu entendo que eu, entre todos os candidatos, sou o único, observe, o único, afora um que já foi prefeito, né, que tem experiência efetiva com a administração pública. Nós temos, por exemplo, alguns deputados se candidatando. Eu não vou aqui fulanizar essa discussão. Nós temos alguns deputados que estão ingressando, mas observe que a função do deputado e do vereador, e temos um vereador também que está se colocando na condição de pré-candidato, é fiscalizar e legislar. Essas são as funções típicas. Administrar é a função atípica dessas funções. Dentre todos eles, o único que tem experiência com administração pública sou eu. Comandar, como eu comandei, um batalhão igual ao 30º Batalhão. Comandar como comandei um batalhão como o 5º Batalhão é para poucos. E eu fui o comandante mais longevo do 5º Batalhão. Isso significa o quê? Que eu sou o comandante que mais tempo esteve à frente de um batalhão que é o maior do estado do Paraná. E que às vezes, por interferências mal sucedidas do comandante de batalhão, esses comandantes caíram. E eu consegui sempre administrar muito bem as crises que passaram pela minha gestão. Então eu tenho muito orgulho de dizer que sou o comandante que mais tempo conseguiu se manter à frente do 5º Batalhão e fazendo um trabalho que hoje, felizmente, é reconhecido por toda a sociedade como um trabalho eficiente. Nós conseguimos reduzir a criminalidade. Por meio de um choque de gestão na administração, conseguimos colocar muito mais equipes na rua para fazer policiamento ostensivo. E o carro-chefe da Polícia Militar é o policiamento ostensivo para prevenção. Diminuímos a criminalidade. Nós tivemos um momento em que nós chegamos ao índice de criminalidade menor em 10 anos durante a minha gestão. Numa gestão em que eu não tinha trazido para
o efetivo da Polícia Militar, um policial sequer de acréscimo. Isso, ou seja, com pouco eu fiz muito mais. Mas a percepção que eu tinha era a seguinte: nós temos que melhorar de dentro para fora para fazer uma boa gestão. E desta forma conseguimos fazer um choque de gestão no 5º Batalhão, que respeitou os direitos dos policiais em relação à carga horária, mas um choque de gestão ousado que viabilizou que nós melhorássemos o policiamento da cidade. Okay. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta aqui, candidato, que é sobre a qualidade e a infraestrutura das escolas, tá? Quais são suas propostas para melhorar a qualidade do ensino e a infraestrutura das escolas municipais de Londrina, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a um ambiente de aprendizado adequado e recursos educacionais modernos? Aqui temos um cenário ocorrido sobre a baixa qualidade da merenda, que recentemente foi divulgado, né? Então, qual que seriam as suas propostas para essa demanda? Lembrando que a chefe da secretaria, a secretária, ela é uma pré-candidata também, e esteve à frente de uma pasta importante. Hoje a educação, ela tem o 2º maior orçamento do município, né? Então, na verdade, há recurso, e bastante recurso, para que seja devidamente investido na área de educação. Nós temos algumas questões que nós temos que pontuar, que constituem desvalorização da educação. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas as bibliotecas das escolas, elas foram extintas para se transformar em outra sala de aula. Ao invés de construir mais colégio, tiraram a biblioteca. É inconcebível, inaceitável que numa escola pública, na minha época sempre tinha, não haja uma biblioteca a qual possam ter acesso os alunos. Então é uma situação que deve ser regularizada. Isso não pode ficar do jeito que está. Você falou da situação da merenda, né? E eu vi uma entrevista em que a pré-candidata fala o seguinte: olha, tá certo que nós servimos macarrão por bastante tempo, porque houve um problema na licitação relativamente ao arroz, mas segundo a nutricionista, servir macarrão todo dia é balanceado porque o macarrão é carboidrato. Poxa, mas você submeter as crianças a uma situação dessas parece-me algo não muito razoável, né? É importante que a alimentação para a criança ela seja tecnicamente adequada, mas que ela seja atrativa para que ela se alimente adequadamente. A educação, ela tem que ser educadora e inclusiva, tá? Nós não temos hoje um contraturno com atividades esportivas efetivas nas escolas. Eu não sei o porquê, existem algumas atividades que são realizadas, todas voltadas às artes marciais. É importante que nós repensemos o porquê disso, né? Nós temos um programa bacana, observe, de inclusão por meio do esporte, que está sendo implementado pelo governo do estado do Paraná, né, que é o esporte que queremos, que tem 5 fases. Eu não lembro agora exatamente das 5, mas a cada fase que o município faz do projeto, ele recebe mais recursos do estado para atividade desportiva, e nada é mais inclusivo na escola do que um contraturno com atividade desportiva, que deve ser realizada em conjunto com a Fundação de Esportes de Londrina. Então não se tem mais falado, por exemplo, nessas atividades de iniciação desportiva. E isso salva crianças, e isso resgata crianças e tira as crianças daquele bairro, às vezes, onde ele vai ser aliciado pelo tráfico de entorpecentes, porque o esporte ele é contagiante. Então nós precisamos incluir o esporte como uma atividade obrigatória no contraturno, criando colégios referência para cada modalidade desportiva. Imagine quantos talentos não vamos descobrir e quantos caminhos a trilhar positivos nós não vamos abrir para que essas crianças possam melhor seguir as suas vidas. Com certeza. Muito bem, ainda seguindo aqui na linha da educação, né, sobre formação e valorização dos professores. Que política você pretende implementar para a formação contínua e valorização dos professores da rede municipal de Londrina, a fim de assegurar uma educação de excelência para os alunos? Pretende valorizar os professores com melhor formação e salário? E o que os pais
e professores vão poder esperar do candidato para assegurar a qualidade de ensino no município de Londrina? Eu passei por essa situação na área da segurança, né? Hoje a polícia não ganha tão mal, mas ganha muito menos do que merece. Assim também eu entendo que funciona a educação. A gente não pode, porque seria demagogia da minha parte, vir aqui nesse momento, sem ter acesso efetivo ao orçamento, vir prometer aumento de salários. Mas, evidentemente, cabendo isso dentro do orçamento da prefeitura, é uma coisa que pode ser feita. A gente tem que fazer uma avaliação muito concreta disso. Sim. Hoje nós temos... Responsável, né? Responsável. Nós temos professores que passaram no concurso recentemente e que já entraram fazendo hora extra. A hora extra é muito mais cara. Então nós temos que fazer um choque de gestão e avaliar o seguinte: será que compensa pagar mais horas extras ou compensa contratar mais professores? Né? Então a quantidade de professores ela é importante. Quando a gente fala em quantidade, é um dado que eu acho interessante que o público saiba. Nós tínhamos aí muitos professores que deveriam estar em sala de aula e que estavam lotados na Secretaria de Educação, fazendo serviços administrativos. Agora, recentemente, eu não sei porquê, estranhamente, esses professores e professoras retornaram nesse período, né, de pré-candidatura para os bancos escolares. E muitos pleitos que eram feitos, isso aí eu ouvi de uma professora, uma diretora de um colégio, para a Secretaria de Educação, e que esse corpo entendia relevante. Quando agora chegaram nas escolas, perceberam que de fato eram necessários. Ou seja, um pouco de empatia é importante. A valorização do profissional é de extrema importância. Nós temos que fazer cursos de qualificação, especialização, atualização, né? E formação de algumas categorias especiais. Então, vamos imaginar aqui, o transtorno espectro autista, ele tem que ter um atendimento especializado. Não adianta você pegar um professor e jogar lá para trabalhar com ele. Você tem que torná-lo especial, trazer o conhecimento para ele, para que ele possa realmente fazer algo, tendo o conhecimento técnico de como conduzir. E cada nível do transtorno espectro autista é um. Então, é importante que nós tenhamos vários professores para dar esse atendimento personalizado para essas crianças que merecem a nossa atenção. Com certeza. Tem outro detalhe interessante também, que foi levantado por uma pré-candidata a vereadora pelo PSDB, né? A Nayane. Ela trouxe um levantamento, e isso parece que já é feito em Maringá, sobre creches. Cada aluno, segundo o levantamento que ela fez, cada aluno da creche, para o poder público municipal, melhor dizendo, custa cerca de R$3.000. Existe a possibilidade hoje de que o município, seguindo o exemplo de Cascavel e Maringá, compre a vaga. Compre a vaga nos colégios que já existem, os particulares. Ele pagaria menos de metade de um aluno, não teria que construir a edificação, não tem que sustentar o aluno com uniforme, não tem que dar merenda, enfim, não tem que pagar os professores, né? Quem faz tudo isso é a gestão do colégio privado, né? E o município, ao invés de investir nisso, ele investe muito menos. Nós temos, segundo a Nayane, cerca de 5.000 crianças fora das creches. Isso representa prejuízo para as próprias crianças e também para os pais, que muitas vezes precisam trabalhar e não conseguem porque não tem alguém que possa acolher os seus filhos. Isso é uma coisa que eu quero levar muito a sério, estudar os casos das cidades nos quais isso já deu certo e trazer para a cidade de Londrina. Ok. Muito bem. Vamos à quarta pergunta. Agora vamos falar um pouco de saúde. Como o senhor planeja, como candidato planeja melhorar o acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos de Londrina, especialmente para comunidades mais vulneráveis? Quais as tecnologias poderiam ser implementadas para facilitar a vida dos que precisam do serviço da saúde? Você já matou parte da minha resposta com a sua pergunta. Tecnologia. Nós precisamos informatizar, não é só a área da saúde, toda a prefeitura.
Hoje, lembra que eu falei inicialmente que nós temos que fazer um choque de gestão para mudar as coisas de dentro para fora? A prefeitura não é diferente. Então as secretarias muitas vezes não se comunicam, né? Uma decisão da Secretaria da Saúde é diferente de uma decisão da Secretaria da Assistência Social, e eles não têm um núcleo, né, para um trabalho integrado. Então, quando você informatiza o poder público municipal, você torna mais objetivas as decisões. Não para documento na mesa de um secretário para ser despachado para outro e assim por diante. O próprio sistema, ele exige, dentro de um prazo razoável, que você dê a resposta daquela documentação. Vamos falar de saúde, portanto. Como é que nós podemos utilizar a informatização para atender esse gargalo que é tão importante para a cidade de Londrina, que é a saúde, né? Se você informatiza, você cria instrumento de gestão efetiva. Então, o prefeito, de dentro de sua sala, uma vez que esteja tudo interligado e automatizado, padronizado entre as secretarias, inclusive a Secretaria da Saúde, ele consegue, não mais lá através do posto de saúde, mas através de sua sala, descobrir como é que estão os atendimentos, o andamento do atendimento na UBS, na UPA, quem está sob triagem, né? Quantas consultas o médico da UBS atendeu, quantas horas aquele médico vai fazer no dia, vai ter médico 12 horas, vai ter médico 6 horas, porque às vezes quando você deixa de observar a questão da territorialidade das UBS, o que você faz? Você emergencializa o atendimento. Eu ligo para a UBS, quero marcar uma consulta, não tem médico, o que eu faço? Eu vou para a UPA, e aí fica aquela superlotação da UPA. Então o que nós precisamos é de um instrumento de governança, que é a tecnologia, a informatização. Eu preciso saber exatamente, né, quantos pacientes o médico atendeu, por que ele demorou tanto para atender, se de repente era de baixa complexidade, a questão que ele estava atendendo era preventiva, né, e o porquê, de repente, com o material humano que eu lá tenho, eu não estou fazendo, por exemplo, aquele médico da família, porque os postos, eles têm carro para isso, para fazer a visita. Então, são 46 UBS. Aí o que acontece hoje? Eu vi ontem uma matéria que é positiva, né, do ponto de vista político, né? Eles vão criar mais 3 UPAs na cidade de Londrina, uma na região norte, uma na região sul e uma na região leste. Você veja só, com 3 UPAs, você vai colocar quantos médicos em cada UPA? Né? 10? Então vamos imaginar assim, independente de turnos de serviço, né? Num dia são 30 médicos. 30 médicos você não poderia colocar nas 46 UBS para atender todo dia e fazer o atendimento primário de prevenção. Você traz para a UBS e evita emergencializar, para evitar essas filas constantes que nós temos. Então a mudança, ela precisa ser interna primeiramente, e a filosofia é de prevenção, né? Senão isso não vai mudar. Esse quadro que nós vemos hoje, né, apocalíptico, né, da saúde de Londrina, não vai mudar. Outro dia eu ouvi um termo que eu tenho utilizado em relação a isso, que é o seguinte: nós não temos hoje uma Secretaria de Saúde, com todo o respeito que tenho pelo secretário, é uma pessoa maravilhosa. Nós temos uma Secretaria da Doença, porque nós não fazemos mais prevenção. As UBSs, elas têm que exercer a sua territorialidade. Eu tenho que saber, dentro do bairro onde funciona a UBS, quem foi vacinado, quem não foi vacinado, se eu tenho que ir para a casa do cara aplicar a vacina, entendeu? Se tem pessoa que de repente tem hipertensão, eu tenho que dar um acompanhamento, fazer um acompanhamento de perto. Quando eu faço isso, volto a dizer, eu evito que o pessoal vá para a UPA. Agora, se o cara liga, a gente ouve na prática isso, o cara liga para a UBS, fala, queria marcar uma consulta, não, tal dia não tem médico, é só para tal dia que vai ter. O que ela faz? Ela vai para a UPA, aí nós vemos essa loucura que aí está. Então, gestão e informatização são mecanismos que viabilizam o aumento da eficiência da máquina pública em todos os sentidos. Tá. Até continuando aí essa questão da saúde, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa pergunta, Cláudio, depois a gente vai para o intervalo. Você tem alguma consideração, Cláudio? Tem aqui. Tem uma pergunta aqui do Roberto da Silva, falando aí sobre os postos, né? Ele está dizendo aqui se há possibilidade de o senhor ganhar. O senhor contrataria mais médicos ou como ficaria o sistema? Exatamente, mas observe que aquilo que eu acabei de falar, se você for criar mais 3 UPAs,
A UPA tem que ter médico de várias especialidades. Então eles vão ser contratados. Sim. Então nós deveríamos, ao invés de investir na emergencialização, nas UPAs, investir nos postos de saúde. Se há dinheiro para investir em médico nas UPAs, é sinal que há dinheiro para investir nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Então observe que é uma questão de foco, né, e de visão a respeito de gestão pública. Entendi. Mas nós faríamos sim a contratação, porque isso é imprescindível. É o maior gargalo pelo qual hoje passa o poder público, é a saúde. Ok, eu agradeço aqui o Roberto da Silva e também o Moacir, né? O Moacir estava dizendo aqui que não estava conseguindo ouvir a rádio, mas agora disse que já está ouvindo. Obrigado, Moacir. Qualquer coisa pode mandar aí a sua pergunta também, tá? É o 999784014, esse mesmo que você está aqui acessando comigo, tá? E nós estamos aqui para responder, não eu, né? Mas o Coronel Vila, tá? Continuidade aí, pessoal. Vamos. Ô Cláudio, você que está no controle do tempo ali, a gente faz essa pergunta número 5 agora ou a gente pode... Se não der... Bom, é uma continuação. É uma continuação do que ele já vem falando, acho que os postos. Sim. Só para a gente encerrar esse assunto de saúde. Então vamos lá. Já foi dito bastante coisa, mas para a gente cumprir o protocolo de todas as questões aqui, você até já entrou nesse mérito, mas a pergunta 5 é: quais são as suas propostas para aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento na saúde pública de Londrina? A superlotação nos postos, pessoas morrendo dentro dos postos de saúde, problemas graves sendo enfrentados pelo próximo administrador. Parte da resposta ela já foi dada, em relação ao enfoque que daremos à saúde, o enfoque preventivo, a atenção básica é o mais importante. Nós temos que investir também nas emergencializações, nas UPAs mas temos que priorizar a prevenção para evitar que haja esse aglomerado de pessoas nas portas das UPAs. Isso é resultado da falta de prevenção, pessoal, da falta do exercício, da territorialidade que cada uma das 46 UBS devem exercer, entendeu? Então nós temos que fazer estas alterações e valorizar o profissional de segurança. Quando você informatiza, você facilita a vida dele. Além de você ter um instrumento de governança, de fiscalização, da eficiência da máquina pública, você tem também um instrumento de motivação para que o profissional se sinta valorizado, porque hoje é tudo no braço. Não é possível que uma prefeitura do tamanho de Londrina ainda seja feito tudo no braço. Cada documento de cada secretaria tem um padrão e nós temos que uniformizar isso. A informatização, eu acho que é o caminho que vai fazer com que esse gargalo diminua. Ok. Muito bem. Por aqui a gente pode... Ok. Vamos dar um breve intervalo? Vamos dar um breve intervalo e logo na sequência, Coronel, tomar Cláudio, um cafezinho aí, a gente uma volta aguinha. com as perguntas que é a especialidade aqui do Coronel Vila, que é sobre segurança. E aí depois no final nós também temos alguns minutos para consideração final. Ok. E nós já voltamos. Vamos lá então. Caro ouvinte, continue conosco. Daqui a pouco a gente retorna então com o Coronel Vila. Mas faz o papel auxiliando a Polícia Militar. O que o senhor faz nesse cenário? Muito bem. É uma questão de gestão. Você não precisa extrair da Guarda Municipal os poderes legais que ela já tem para, por exemplo, fazer fiscalização de trânsito. Eu vi outro dia uma proposição, de um projeto de lei que queria proibir, na verdade, a Guarda Municipal de fazer fiscalização, sinalização, etc. de trânsito. Eu acho que isso é desnecessário. O que você precisa é de um secretário que consiga fazer a gestão da Guarda Municipal e priorizar aquilo que é prioridade. Para que foram criadas as guardas municipais? Para fazer a segurança dos próprios públicos municipais, Então nós temos que aplicá-los nesse sentido. Agora, eles vão com isso perder o poder de atuar como protagonistas na edificação da segurança pública? Não, porque eles podem continuar prendendo pessoas, Hoje nós temos no Código de Processo Penal a máxima de que todos podem e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem esteja em flagrante delito. Então a prisão do traficante não vai ser cancelada, Eles não vão ficar sem poder para fiscalizar o trânsito, mas eles vão ser aplicados efetivamente na área deles. Vou dar um exemplo, eu não concordo com isso, tá, pessoal? Embora eles possam eventualmente fazer fiscalização de trânsito, entendo que nós temos que priorizar
né, a proteção dos postos de saúde, nós temos que priorizar a proteção das praças, dos próprios públicos, nós temos que priorizar a segurança nas escolas. Olha, esse é um tema muito recorrente, nós falamos agora há pouco, né, de educação, mas a segurança, ela está intimamente ligada à qualidade de educação, porque se as pessoas se sentem seguras para exercer a função profissional de educadores e os alunos querem segurança para aprender, é imprescindível que nós tenhamos o município atuando nessa seara. Como é que você vai fazer? Se você não tem efetivo para colocar um policial em cada escola, é claro que você não vai fazer, um policial não, um guarda municipal em cada escola, é claro que você não vai fazer isso. Mas nós podemos muito bem, numa gestão de inteligência, fazer um cronograma de visitações e de presença da Guarda Municipal que inibam qualquer tipo de ato de violência. O que nós não podemos conceber, e aí eu questiono a atividade muitas vezes da Guarda, é que nós façamos com a Guarda mais do mesmo. Então aí nós temos a Polícia Militar fazendo blitz, temos a CMTU fazendo blitz, temos a Guarda Municipal fazendo blitz, quando na realidade, de repente, a Guarda poderia estar fazendo uma outra atividade. Nós temos que valorizar a Guarda Municipal. Eu fiquei muito feliz de saber que a Guarda Municipal recebeu um aumento do Poder Público Municipal recentemente. Há aqueles que questionam o caráter eleitoreiro desse aumento, porque nós estamos na iminência de um pleito eleitoral. Mas independente de qualquer coisa, eles merecem ser valorizados. Então eu fico muito feliz que tenham criado lá o plano de carreiras e que eles tenham decidido por pagar melhor o guarda municipal. Agora, de onde foi retirado esse dinheiro? Da saúde, tá? Esse dinheiro da saúde não poderia ter sido investido na saúde, já que estava sobrando e não geraria problemas para a administração do orçamento da saúde. Então é algo a respeito do qual nós temos que pensar, refletir, para evitar que ocorram distorções. A segurança pública, ela está ligada à Guarda Municipal também, na medida em que a Guarda Municipal, ela pode muito bem apoiar a assistência social na fiscalização de mocós, invasões, pessoas em situação de rua. Só que nós não vemos hoje um trabalho integrado entre as secretarias. A Secretaria da Assistência Social se nega a trabalhar com a defesa, se nega a trabalhar com a Polícia Militar, se nega a trabalhar com outros órgãos, e assim nós estamos vendo todos os dias um aumento muito grande da quantidade de pessoas em situação de rua na cidade. Eu não sou daqueles que pensam que nós temos que reprimir esse pessoal, porque cada um tem sua história. Mas é importante que nós tenhamos um trabalho integrado de todas as secretarias e órgãos de segurança pública, inclusive a Polícia Civil, por causa das questões de receptação e combate ao tráfico de entorpecentes, para viabilizar que esse problema comece a ser reduzido, ou seja, que você consiga fazer uma triagem e devolver essas pessoas, na medida que isso seja legal, tá, para as suas famílias de origem. O que nós ouvimos hoje é o absurdo de que alguns municípios de fato remetem essas pessoas para a cidade de Londrina. Se isso acontece, é importante que a Guarda Municipal, através do seu segmento de inteligência, e ela tente identificar quais são os municípios que estão fazendo isso, para que nós levemos isso ao Ministério Público e que esses municípios sofram a sanção legal e se sintam inibidos em fazer isso. Porque a Londrina, como diz o hino, cidade de braços abertos, né? Mas nem tanto. Então nós temos que ter um pouco de racionalidade e fazer essas correções em relação às pessoas em situação de rua que acabam interferindo na vida do comerciante, das pessoas que frequentam o centro e outros lugares que são símbolos na cidade de Londrina. Entendo eu que é possível mitigar, ou seja, reduzir esse problema, mas é importante que nós trabalhemos em conjunto. O que não pode é deixar que haja essa inflação de pessoas em situação de rua na cidade, crescendo todo dia, e o poder público não assumir o protagonismo de reduzir isso, porque quando ele faz isso, ele está violando o próprio direito das pessoas em situação de rua, que merecem ter dignidade, tá? Então, o poder público não pode se esquivar dessa responsabilidade. Nós temos alguns exemplos, eu achei muito bacana, em Santa Catarina, de prefeito, que foi para a rua junto com
todas as secretarias envolvidas e órgãos de segurança, fez um briefing, assumiu o protagonismo e fizeram uma operação de identificação, de acolhimento, de destinação dessas pessoas. Hoje o maior problema no centro da cidade está na madrugada, os arrombamentos, os furtos de fios que são praticados por essas pessoas. É importante que nós mudemos o viés da aplicação da Guarda Municipal, trabalhemos em conjunto com a Polícia Militar e reduzamos esses problemas. Quem me conhece sabe que esse meu discurso em relação às pessoas em situação de rua é anterior à minha colocação como pré-candidato. Eu, como comandante do 5º Batalhão, briguei, inclusive, com a Secretaria da Assistência Social, com a secretária da Assistência Social, justamente porque não havia essa integração. Eu vim a público, eu fiz um discurso, eu fui a primeira pessoa a enfrentá-la em relação a isso, preocupado que estava em reduzir esta problemática toda de pessoas em situação de rua e a situação de violência. Do ponto de vista da segurança pública, de uma forma geral falando, é incontestável que durante a nossa gestão nós conseguimos reduzir os índices de criminalidade tanto aqui na área do 5º Batalhão quanto na área do 30º Batalhão, quando lá estivemos. E as pessoas reconhecem isso, tanto que é por isso que eu sou conhecido, por uma pessoa que enfrentava a criminalidade. Não havia bairro, Alex, no qual a Polícia Militar não entrava. Eu peitava e fazia. Em certa ocasião eu fui instado por uma ação que eu desencadeei no Flores do Campo, pelo promotor Paulo Tavares, que queria saber o porquê que nós agimos, e eu respondi para ele assim, mandei as fotos das drogas apreendidas, das armas apreendidas e dos foragidos que foram presos na operação. E o promotor Paulo Tavares bateu o palmo e falou, parabéns, Vila, até que enfim alguém teve coragem de fazer isso. Então, o administrador tem que ter coragem, e assim também se coloca o prefeito. Ele tem que ter coragem de assumir o protagonismo, e a exemplo desse prefeito de Santa Catarina, trazer as pessoas num só para fazer o combate desses problemas que são tão complexos. Não há solução fácil para problemas complexos. O senhor vai resolver, coronel, o problema das pessoas em situação de rua? Não. Estou dizendo que não, porque cidades grandes têm pessoas em situação de rua. Mas você pode deixar isso a níveis controláveis. E quanto mais controláveis nós deixarmos o nível desse problema, mais fácil depois é você agir em relação a tentar reencaminhar essa pessoa. Muito bem, muito bem. Vamos à pergunta 7 aqui, ó, que o senhor já até falou um pouco, mas nós temos que cumprir o protocolo. Como o senhor pretende fortalecer a colaboração entre as forças policiais e a comunidade para prevenir o crime e promover uma Londrina mais segura? A Guarda Municipal deve ser, na sua opinião, o que exatamente no sentido de segurança? Cuidar do patrimônio municipal ou ser apoio na segurança junto com as forças do Estado? Isso, uma parte dessa pergunta já foi respondida, né? Eu acredito que tudo perpassa, tudo pela integração das forças. Isso. Não há trabalho que possa surtir efeito se as forças de segurança não estiverem integradas. Então eu vou dar um exemplo. É importante que a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Guarda Municipal produzam informação para que os comandantes das respectivas corporações possam decidir. É importante que a Polícia Civil faça parte desse processo. É importante que a sociedade civil organizada participe desse processo. Nós tínhamos, e eu estou aqui com o Cláudio Lupe hoje, na época em que eu era capitão, vários conselhos de segurança que se reuniam semanalmente no batalhão para discutir questões de segurança, e o resultado dessas atividades foram muito positivos. Então, é importante que nós façamos esse trabalho integrado com as forças, mas que nós procuremos também a comunidade, porque a comunidade é a principal fonte de informação. Se ela confia nas forças de segurança, o fluxo de informações aumenta e os resultados que você pretende obter, você obtém mais facilmente. Hoje nós temos um sistema de policiamento que é exemplo no Brasil todo, um sistema de policiamento de proximidade, tá? Integração com comunidade, né? Grupos de WhatsApp, bate-papo, reuniões com núcleos, Guaporé, Sergipe, Calçadão, Duque de Caxias, os comerciantes, e eu sempre participei dessas reuniões pessoalmente. Tem comandante que designa, né? Eu sempre fui pessoalmente e conheço as mazelas que ocorrem nessas áreas. Não por acaso fiz tantas amizades e atendi tanta gente. Então é importante. Vou dar outro exemplo. Segurança, a gente está falando de segurança, né? Vamos lá.
conseguimos, com as ações integradas de fiscalização urbana, que reunia, como eu falei, vários órgãos de segurança, de fiscalização, fazenda, vigilância sanitária, fazendo um trabalho sensacional na cidade de Londrina. Nós tínhamos um problema crônico em Londrina, no beco universitário, que era horrível, os moradores de lá não conseguiam entrar em suas casas, de tantas pessoas que lá se reuniam, saindo da UEL para aquele local, num ambiente que não tinha alvará para funcionar como funcionava. Então foi importante não só a fiscalização pontual, mas o acompanhamento posterior de todo o desenvolvimento da resolução desse conflito de interesses. E nós conseguimos reduzir aqueles problemas. Rua Paranaguá, sempre estive próximo, tanto das pessoas que são comerciantes, proprietários de entretenimento na Rua Paranaguá, quanto dos moradores. Fazíamos a interlocução dessas pessoas e eu trabalhava e sempre trabalhei com prevenção. Falamos de saúde preventiva agora há pouco, sim, né? Prevenção. Antes de começar, carro com som alto, baderna na Paranaguá, que vai incomodar o morador, eu já colocava na minha época, vocês vão se lembrar, viaturas fazendo blitz, presença, para evitar os excessos. Não há como negar que um local em que há tanta aglomeração assim de pessoas, né, não mereça o policiamento. Nós temos que levar em consideração a aglutinação de pessoas naquele local, a aglomeração de pessoas, para que você direcione o policiamento. Isso é um policiamento inteligente, preventivo, que atende os interesses de todo mundo. Muito bem. Ok. Muito bem. Nós vamos... Tem alguma pergunta? Eu tenho mais... Eu tenho duas... Não. Deixa eu ligar aqui, senão não funciona. Tenho duas perguntas aqui. A primeira aqui é do Moacir. Na questão industrial, caso de empresas saindo para cidades próximas, e o que oferecer, né, para que as empresas fiquem em Londrina e que as novas possam surgir. E a segunda pergunta, sai um pouquinho do foco, mas eu acho que está valendo, é do Ronaldo Santos. Esse aqui, a primeira foi do nosso ouvinte, o Moacir. O Ronaldo Santos, ele fala sobre os radares aqui. Como o senhor vê esse sistema de radar aqui em Londrina? Olá, primeiramente falando sobre os radares. Eu não sou contra os radares, desde que os radares não sejam radares do tipo pegadinha, né? Então, se nós estamos falando de prevenção, e volto a falar, tudo é prevenção, é antecipação, é planejamento. Se você quer de fato diminuir os acidentes, você tem que dar preferência, por exemplo, às lombadas eletrônicas ou radares que sejam muito bem sinalizados, para que as pessoas de repente não sejam surpreendidas por um radar que está escondido atrás da árvore, ou uma sinalização, uma placa que seja mal posicionada. Então eu sou a favor dos radares desde que eles observem esse critério de razoabilidade. Mas os radares, eles têm uma outra importância que as pessoas ainda não se aperceberam. Os radares, eles têm um sistema inteligente de captação de imagens, né? Então nós podemos utilizar os radares tanto para fazer a fiscalização urbana quanto para fazer segurança pública. Existe na Polícia Militar um projeto chamado Olho Vivo. Ele utiliza desses mecanismos de inteligência artificial para identificar placas de veículos roubados e fazer leitura, fazer o reconhecimento facial. Por que não existe isso em Londrina ainda? Porque para que haja um engajamento entre Secretaria de Segurança e Poder Público Municipal, é necessário que o Poder Público Municipal, segundo um convênio já firmado, né, disponibilize um link para a Polícia Militar, link esse que vai ser disponibilizado também para a Guarda Municipal, para que por meio desse link eles acessem o banco de dados da Celepar. Aí todos acessam o banco de dados da Celepar e conseguem ter acesso a essas informações. Então você utiliza desse mecanismo das câmeras inteligentes para produzir inteligência artificial. Então eu já procurei o prefeito, já conversei com o secretário de Defesa para que nós pudéssemos fazer isso. Mas existe um imbróglio de natureza política que está impedindo que esse benefício à população de Londrina seja trazido. Então é uma das coisas que eu faria. Fazer com que nós tivéssemos um convênio firmado e cumprido com a Secretaria de Segurança Pública, de modo a viabilizar que os radares, além de aplicar multas, viabilizem uma segurança melhor para todos. Ok. Muito bem. Vamos a segunda sobre
a indústria? Vamos a indústria, a gente tem uma pergunta aqui que eu acredito que vai responder, né? Okay. A próxima pergunta aqui. Manda lá. Ela vai fazer a 8. Nós vamos seguir o cronograma aqui. Pergunta 8 é sobre estradas rurais e mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura das estradas rurais de Londrina e como você pretende ampliar o sistema de mobilidade urbana, garantindo o transporte eficiente de pessoas e produtos, incluindo ciclovias e outros meios? Vale lembrar aqui sobre o exemplo do Lago Igapó, que estava com a ponte de madeira interditada, um importante local onde tem grande movimentação de pessoas que estavam impedidas de transitar nessa via, fazer caminhadas. Tem a haver uma melhor manutenção dessas vias? Como que o candidato vê? Eu imagino assim. A primeira pergunta foi sobre estradas rurais. Isso. Eu me informei com um técnico da área, que já compôs a nossa coordenação de campanha. Ele falou que nós temos aqui em Londrina cerca de 195 quilômetros de estradas rurais não pavimentadas com asfalto. Tá? Então é bastante coisa. Todo o prefeito que assume promete para as pessoas da área rural que irão iniciar a pavimentação asfáltica da zona rural, mas não fazem. Então nós temos, por exemplo, hoje na estrada do Limoeiro, que é um lugar gastronômico que se tornou uma referência na cidade. É um lugar perigoso para circular. Em certos trechos há lombadas e a estrada é muito estreita, não dispondo de sinalização horizontal. Isso é perigoso, é uma estrada perigosa. Então, e tem muita gente que mora, muito colono que mora lá, ou seja, é um local que não está, vamos colocar assim, situado no local ermo. Tem muita gente que mora naquele local e os eventos são realizados constantemente. As pessoas saem do centro da cidade para irem nas feiras, né, curtir lá um pouco de gastronomia diferenciada. Então nós precisamos valorizar essas pessoas. A estrada do Limoeiro merece uma atenção do poder público. Nós temos a estrada dos Periquitos, que é paralela à estrada do Limoeiro. Quando chove, os jovens não conseguem ir à escola. É horrível, né? Nem pedras irregulares lá tem, é muito difícil. Outro dia eu fui numa reunião no Patrimônio Regina, conversando com as pessoas. Há uma aflição das pessoas quando chove, porque não existe estrada pavimentada. Entendo que qualquer pré-candidato que venha aqui e diga que vai resolver esse problema estará mentindo, porque é muito custoso. Agora, é importante que tenha o administrador coragem para iniciar isso. Nós temos que iniciar esse processo de pavimentação. Isso vai proporcionar o crescimento dessa região, a escoação, né, o escoamento da produção. É um fator que motiva as pessoas a trazerem investimento para a cidade, mas nós temos que ter coragem de fazer isso. Tá, mobilidade urbana de uma forma geral. Londrina, ela tem uma característica, né? Ela começou do centro para fora, sua construção, e nós percebemos que há uma dificuldade de você fazer uma ampliação das ruas centrais. Para fazer isso, você teria que, vamos imaginar aqui, desapropriar comércios que estão bombando ainda lá, né? Então a gente não vai fazer isso em respeito aos comerciantes. Agora, é importante que nós projetemos Londrina, né? E que a partir de agora, toda a criação de estrada, de pista de rolamento, né, observe uma largura adequada que permita que Londrina se desenvolva mais. Nós vamos ter o contorno leste, daqui a pouco sendo criado, o contorno norte. É um local extremamente importante que vai viabilizar, e daqui a pouco entraremos nesse assunto, um crescimento industrial da cidade de Londrina, dependendo de como estiver a gestão pública. E relativamente às ciclovias, nós temos que primar pela integração das ciclovias para que os ciclistas possam dela fazer uso de forma plena. Eu pretendo, seguindo o exemplo de outras cidades grandes como Curitiba, o estado da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, fazer uma licitação, trazer para cá as bike, as estações de bike,
que funcionam muito bem nessas cidades. No começo o pessoal ficou meio cético, meio duvidando desse projeto, mas as pessoas utilizam. São várias estações que são colocadas e as pessoas, por um aplicativo, liberam a bicicleta e isso se transforma num tipo de transporte alternativo. E hoje a saúde é moda, então as pessoas estão optando por fazer isso, né? E o preço do aplicativo é muito barato por mês, então as pessoas no Rio de Janeiro, onde eu fui, São Paulo, utilizam bastante disso. Então nós temos que fazer para que isso funcione a integração de todas as ciclovias para que isso possa funcionar. Um outro detalhe interessante que nós temos que verificar com as empresas de transporte coletivo é se todas elas dispõem de dispositivo de monitoramento através de aplicativo, o chamado Movit, né? Então, qual que é a vantagem do Movit? Que funciona no Rio de Janeiro também, funciona em São Paulo. Como todos os ônibus são dotados de equipamento de rastreamento, quando você entra no aplicativo, que é gratuito, você sabe exatamente a hora que esse ônibus vai chegar em determinado ponto. Então você consegue calcular a sua ida, porque ele está sendo monitorado, né? Se nem todos os ônibus forem dotados disso, nós vamos fazer isso. Transporte coletivo é fundamental para a mobilidade urbana. Essas são algumas das propostas que eu trago, né? Mas existem muitas outras que estão constantes do nosso plano de governo, que já está em elaboração, na verdade quase concluído, e que vão viabilizar um maior desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem, nós teremos tempo aqui para falar em outras oportunidades sobre novas propostas, né? Hoje nosso tempo aqui é um pouco curto, mas, Cláudio, a gente poderia falar sobre agora a pergunta sobre as empresas, né? Porque a pergunta número 9, que a Lu Palomares vai fazer para o candidato, ela trata sobre empregabilidade. Se você quiser ler novamente aí a pergunta. A pergunta aqui é do Moacir, né? O Moacir, deixa eu localizar aqui, que esse celular meu aqui, ele está, como é que se diz? Está na mão aqui agora. O Moacir está perguntando, né, sobre a questão industrial das empresas, né, que estão saindo aqui de Londrina para as cidades próximas. E ele pergunta, então, o que você pode oferecer para as empresas ficarem aqui em Londrina e as novas que surgirem? Então, Cláudio, eu trago a seguinte resposta para você. Não só as empresas, como você mesmo disse agora, que estão saindo, mas daquelas que acabam não vindo para cá, porque quando chegam, isso é uma unanimidade, tá, pessoal? Quando chegam para obter um alvará, uma autorização para instalação, o processo ele é muito burocrático, ele é travado. Nós não temos um mecanismo de viabilização da aceleração desses processos, né? Nós não criamos um ambiente de atração para estas empresas. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter as pessoas certas nos lugares certos. Nós precisamos, na CODEL, de uma pessoa que tenha, de fato, essa percepção do investimento, que seja aguerrida, que consiga os contatos, que seja ousada para fazer a cidade crescer. Para você conseguir mais empregos e aumentar o orçamento, você não precisa aumentar imposto. Basta que você permita que essas empresas possam vir para cá. E hoje, para se conseguir um alvará de uma pequena empresa, uma microempresa, demora quase 6 meses. Por que em Londrina é assim e em outras cidades não? Então, as empresas vão para fora, né? Então, o que nós precisamos fazer? Ao invés de ficar esperando 6 meses para conceder um alvará, né, em que todos os processos passam por várias secretarias, cada qual não se comunicando uma com a outra, toma uma decisão, isso trava tudo. A ideia minha é criar um grupo, tá, de licenciadores. Então vamos lá, vamos pegar um licenciador da área da saúde, da vigilância sanitária, né, da fazenda, e colocar todo mundo numa sala só. Tá? Qual que é o papel desse pessoal? Destravar o sistema, fazer com que ele funcione. Não é falar o seguinte, prefeito, isso aqui não dá para fazer, não. Eu quero que você estude uma forma de fazer dar certo. Faça contato direto com o empresário e vamos fazer esse investimento. Para que nós consigamos fazer isso, eu retorno a bater na tecla que eu já bati inicialmente, que é da informatização. Se você tem a informatização, você evita ficar sujeito à decisão de cada secretário de per si, cada um toma uma decisão. Você cria um sistema
que alimentado já viabiliza que essas concessões sejam dadas. Né? Nós precisamos, caso tenhamos normativas, né, do Poder Público Municipal que impeçam que isso ocorra, nós precisamos alterá-las. Nós temos que ter coragem de decidir. Uma das características do administrador é a liberdade, é a discricionariedade, que a gente fala que é a aptidão que ele tem para decidir, independente das normas que o possam engessar. Então ele tem que exercer isso com coragem. O que nós percebemos hoje é que há uma quantidade tão grande de normativas internas que bloqueiam o exercício deste poder de decisão do prefeito, e que essas normativas, elas existem com receio do prefeito de tomar decisões e responder depois em relação ao Ministério Público. Então nós precisamos ter coragem. E para isso precisamos, é lógico, respeitar também o Ministério Público, que é quem fiscaliza a execução das leis e fiscaliza as leis. Seguindo aqui a 9ª pergunta sobre empregabilidade e desenvolvimento econômico. Quais as iniciativas você planeja implementar para aumentar a empregabilidade em Londrina, incluindo programas de capacitação profissional e parcerias com o setor privado, visando o desenvolvimento econômico e sustentável da cidade? Uma demanda grande que temos hoje é a falta de mão de obra especializada, apesar de termos várias instituições que fazem a capacitação, e ouvimos sempre que Londrina não é uma cidade industrial. Nós ouvimos, e não é que isso seja ruim, mas nós ouvimos constantemente que Londrina é uma cidade prestadora de serviço e comercial, tá? Nós podemos mudar isso, pessoal. A gente tem que parar, né, de ter esse pensamento bairrista, e nós temos que imaginar que nós podemos mudar. A empregabilidade, ela está intimamente vinculada às atividades empresariais de prestação de serviço, comércio e de industrialização. Né? Cidades de porte similar ao porte de Londrina, tá, conseguem um orçamento que é o dobro do orçamento de Londrina. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque eu achei um exemplo gritante, tá? Contagem, em Minas Gerais, tem cerca de 650 mil habitantes e tem um orçamento de 6 bilhões e 400 mil reais. Olha só o valor. Com esse orçamento você consegue fazer muita política pública, só que a cidade é extremamente mais industrializada do que Londrina, tá? Londrina tem um orçamento que é menos de metade, é 3 bilhões. Então é com esse orçamento que a gente vai ter que administrar a cidade. Então a gente tem que parar com essa coisa de que não há espaço para a vinda de indústrias. Eu tenho um pensamento que vai contra essa ideia de que falta mão de obra especializada na cidade. Eu acredito no jovem, eu acredito na capacidade do londrinense e até na capacidade que tem as empresas de importar essa mão de obra especializada. Agora, outro dia, conversando com um professor que é um estudioso da área, ele disse o seguinte, que não falta mão de obra especializada. O problema é que a mão de obra especializada vai buscar um emprego fora. Então nós temos aqui uma cidade universitária, pessoal, né? É muita gente boa que sai. Outro dia eu ouvi de uma pessoa numa reunião que eu fiz, mas os jovens, eles são ruins. Eu não acredito nisso, quer dizer que a qualidade do estudo, do profissional, eu não acredito nisso. Eu acredito que, como em toda a sala de aula, inclusive universitária, de repente de 30 alunos você vai ter lá 4 expoentes, né? Caras que vão realmente encampar aquela... Agora, isso tudo é importante. Cada ano nós estamos produzindo gente boa. Só que a gente perde. Na Polícia Militar acontece esse processo, né? Na área de TI, na tecnologia da informação. O cidadão chega lá, ele aprende tudo na Polícia Militar. Quando ele fica bom, o que ele faz? Ele procura outro emprego. Então o que acontece a pessoa que se forma aqui e que tem capacidade? Mas não tem indústria que possa me absorver com a capacidade que eu tenho. Eu vou para fora, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para outro país, onde tem uma multinacional que vai me pagar muito bem, porque em Londrina não tem. Então nós temos que investir no nosso jovem e acreditar que nós temos sim mão de obra, né? A industrialização viabiliza o aquecimento
da economia. Londrina passa a se tornar uma referência na área da economia, tá? Começa a ser de fato uma cidade protagonista e vai fazer com que a receita obtida por meio do orçamento, volto a dizer, não seja exclusivamente proveniente de IPTU. Ela tem que ser proveniente da produtividade. Muito bem. Vamos para a pergunta 10 aqui, que são sobre as políticas ambientais. Quais são suas propostas para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade? E como pretende lidar com questões como coleta seletiva, áreas verdes, redução da poluição, animais de rua e fundos de vale? Pretende envolver o trabalho das ONGs, exemplos de animais que atuam nesses setores para auxiliar o poder público municipal a ajudar no cuidado dessas demandas? É importante, né? Nós temos hoje uma demanda em relação a animais que ficam na rua e hoje nós temos, por exemplo, 2 vereadores na Câmara Municipal, né, que levantam essa bandeira, né, e a nossa população, ela espera do poder público alguma medida que diminua esse problema. Então, nós já temos na UEL um hospital universitário, aliás, veterinário, mas ele cobra, né? Então a pessoa, quando ela tem um problema com o seu animal ou encontra o animal, ela não vai pro hospital veterinário da UEL porque não vai ser atendida, né? Vai ter que pagar, então prefere-se pagar um veterinário particular. Então talvez uma parceria entre Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, e Prefeitura, em que a Prefeitura pudesse custear o atendimento desses animais no hospital universitário, isso seja uma política a ser adotada, tá? Do ponto de vista da sustentabilidade, nós falamos agora há pouco da industrialização. É uma das questões que devem ser sempre aduzidas, que devem ser colocadas para as indústrias que vêm, é justamente o fato de que nós temos que nos desenvolver, mas de forma sustentável. Então, nós temos empresas, né, que fazem o replantio, exploram madeira, mas que fazem o replantio, e, ou seja, ela vai mantendo aquela sua atividade industrial de forma sustentável. Então, talvez seja uma das questões que devem ser verificadas. Eu penso, por exemplo, em fazer um investimento da iniciativa privada, abrir espaços, a exploração econômica de espaços, inclusive ambientais. Nós estamos lá, Parque Arthur Thomas, né, num convênio com o Estado, talvez o Jardim Botânico, né, e outros lugares que tenham esse espaço para ser explorado. Qual que é a contrapartida? A contrapartida é que as pessoas cuidem e façam uma exploração sustentável desses ambientes. Você atrairia para o local um público para frequentar, por exemplo, um restaurante, né, no Jardim Botânico, e nós temos exemplos disso em Curitiba, que deram certo, as pessoas cuidam e no final fica tudo limpinho. Hoje está abandonado o Parque Arthur Thomas, por exemplo. Você imaginou, por exemplo, a exploração econômica do Marco Zero? Hoje ele está abandonado, pessoal, né? Mas talvez seja um pensamento que nós possamos ter. Você vai afastar o traficante, as famílias vão para o local, vai ficar um local bonito, com o posto da guarda municipal lá para dar segurança, entendeu? Aí sim, essa é a função da guarda e é uma coisa que nós podemos fazer. Relativamente à coleta seletiva, esse é um problema sério. Nós temos, se não me engano, são 7 cooperativas na cidade e existe um certo desequilíbrio entre elas. Uma delas, que foi a primeira a ser instalada, recebeu recursos federais e tem maior estrutura que as demais, né? Nós estamos hoje carentes, né, da atividade proativa dessas cooperativas, talvez pela falta de um incentivo às cooperativas para que elas possam fazer essa coleta seletiva, e aí nós temos a consequência disso. Empresas clandestinas que começam a fazer indevidamente a coleta desse material reciclável e despeja parte desse material em lugares que deveriam ser de preservação ambiental, criando um ambiente poluído na cidade de Londrina. Então é importantíssimo que nós valorizemos as cooperativas, que nós façamos uma fiscalização intensiva, que nós regularizemos aquelas que querem se instituir eventualmente, né? E que nós possamos fazer de fato uma fiscalização e aplicar sanções para as pessoas que violem isso, porque isso traz consequências danosas para a cidade, né? Além da poluição, nós estamos falando aqui de dengue,
né? A água acumulada que viabiliza a proliferação do mosquito. Então nós precisamos fazer isso. Uma outra coisa interessante é fazer campanhas educativas e voltar àquela política do saco verde, né? Tentar novamente trazer nas pessoas essa vontade de fazer a coleta seletiva para que nós possamos fazer a destinação adequada daquilo que é rejeito, daquilo que é orgânico e daquilo que é reciclável. Muito bem. Cláudio, essa resposta do candidato foi a pergunta de número 10. E tem alguma pergunta aí que você queira considerar? Porque nós vamos abrir para o candidato 3 minutinhos para ele fazer as considerações finais. E aí nós podemos pode dar sequência para finalmente. Tá? Ok. Pois não, o candidato, tem 3 minutinhos ali para a gente fazer as considerações finais. Certo. E a gente encerrar aqui esse belo bate-papo. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, é muito importante esse espaço para mim. É importante que a comunidade conheça o perfil do Coronel Vila. Volto a dizer, eu sou uma pessoa que vem de um bairro pobre, de uma família pobre, mas que tem capacidade administrativa já demonstrada. Minha vida pregressa, ela demonstra isso. Isso e o amor que tenho pela cidade trouxeram em mim a pretensão de, agora que me aposento em setembro, dar continuidade à minha dedicação ao serviço público. Entre todos os pré-candidatos, eu sou o único que verdadeiramente sou de Londrina. Conheço muita gente na cidade, felizmente estamos pontuando bem. Temos um perfil de direita, né? Então nós pretendemos levantar as bandeiras de direita, embora estejamos no PSDB, que é um partido de centro, né? Vamos enfrentar numa luta de Davi contra Golias, né? 2 máquinas enormes, mas acreditamos que o londrinense, ele quer entregar Londrina para um londrinense que genuinamente ama a cidade e que quer fazer um trabalho que melhore a qualidade de vida das pessoas, porque a razão de ser da existência de um administrador público, de um político, não pode ser outra senão a de promover o interesse público, uma vida de qualidade para a população. E eu acredito que eu tenha todos os predicados que me permitam fazer uma atividade de gestão, de choque de gestão, que viabilize a valorização do servidor público e atenda às necessidades da população londrinense. Muito bem. Legal. Cláudio, eu gostaria de agradecer aqui a presença do candidato. Pois não, à vontade. E dizer que esse momento é um momento de enriquecer o debate para a população, né? Sim. Para o nosso público, Cláudio. E as portas aí estão sempre abertas porque a gente precisar, e para mim aqui está encerrado